Alô, nação rubro-negra! Alô, tropa! Tô chegando para trazer as últimas notícias do nosso Mengão, o clube mais querido do mundo, e trago as seguintes notícias. Flamengo tem triunfo na luta para o título do Brasileiro. E Zico humilha Tite. E Corinthians aguarda a resposta do Flamengo por Hugo Souza e pode ter que pagar multa outra vez. Vocês vão ficar entendendo sobre essa notícia. Só se fala nisso, né? De Hugo Souza, Flamengo não vai vender, Flamengo vai vender, Hugo Souza volta, não volta. Por que o Flamengo tá dificultando a venda para o Corinthians? Fica comigo até o final para vocês entenderem. São as últimas notícias do nosso Mengão, o clube mais querido do mundo. Mas antes, pedir aquela força, aquela ajuda. Eu que falo aqui de Belfort Roxo, Andrade Araújo, Baixada Fluminense. Peço a ajuda dos senhores com o like, que é muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe para ajudar no crescimento desse canal. Beleza? Vamos lá. Vou falar sobre esse assunto, né? Que só se fala disso. Corinthians aguarda a resposta do Flamengo por Hugo Souza e pode ter que pagar a multa outra vez. Por quê? Por que, Sérgio? Que o Corinthians vai ter que pagar de novo. Tá, vamos lá. Na quinta-feira, respaldada por uma cláusula no contrato de empréstimo, tá? Foi o Flamengo emprestou ao Corinthians o Hugo Souza na cláusula que no final do empréstimo o Corinthians tem o direito de comprá-lo. Show de bola. Só que o financiador, tá? A financeira do Corinthians, para poder pagar, né, pagar o Hugo Souza, pagar o Flamengo, o fiador, né, é a Brax, a mesma que deu para comprar o Mateuzinho, mesma financiadora do Mateuzinho, e teve atrasos. E o Flamengo bolou o cabeção. O Flamengo não quer aceitar a Brax como fiador porque atrasa. Entendeu? Então é isso, nação. O Flamengo tá dificultando, o Corinthians tá esperando essa resposta. E o Flamengo, não sei se está bancando o malandro. São interrogações. Se o Flamengo tá bancando o malandro para atrasar até o jogo, tá, da Copa do Brasil e o Corinthians ter que pagar mais 500 mil, tá? Porque toda vez que o Hugo Souza for jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar uma multa de 500 mil. Se o Flamengo enrolar aqui até o jogo, o Corinthians desembolsa mais 500 mil e já é a terceira multa do Corinthians. Uma pelo Brasileiro, o jogo da ida na Copa do Brasil e agora o jogo da volta, se isso se concretizar, tá? Flamengo, aí eu não sei, nação. Se o Flamengo é obrigado ou não vender ou aceitar. Porque na cláusula tá. Acabou o empréstimo, o Corinthians tem um direito de compra, tá? Eu não sei se esse direito de compra quer dizer obrigação. Eu acho que é obrigação, sim, tá? Se o Corinthians, eu quero, vou pagar. Acho que o Flamengo não pode voltar atrás, tá? Então, a questão é que empresa o Corinthians irá usar para financiar, para pagar, para usar como quitador o valor do Hugo Souza, que será em 4 parcelas. Em 2025 e 2026, no mês de janeiro e junho, tá? Janeiro e junho, 2025, paga 2. Janeiro e junho, 2026, paga mais 2. Quitou, cara. O valor é de 4,8 milhões de reais, 4 milhões e 800 mil. O Corinthians não tem 4 milhões para pagar um jogador. Pô, o Flamengo pagou no Pix mais de 40 milhões. Agora, Corinthians dando um fiador caloteiro que está dificultando para pagar o Mateuzinho, atrasou mais de um mês para pagar uma das parcelas.
aí quer usar o mesmo fiador caloteiro e o Flamengo tem que aceitar, tem que dificultar e tem que arrancar esses 500 mil aí dessa partida da Copa do Brasil. Tem que bancar o esperto, pô. Tem que bancar o esperto. Time caloteiro, sem vergonha, pô. Não tem 4 milhões para pagar no jogador que é que é o melhor deles. Que é o Hugo Souza fazendo milagre. Deu sorte. Agarrou tudo contra o Flamengo. Essa partida aqui era para ter sido 3, 4. Então, assim, um jogador imprescindível para eles. E eles não querem desembolsar 4 milhões, não tem 4 milhões, e coloca a Brax como fiador, e o Flamengo, Brax não. E tá nesse lenga-lenga aí, o Flamengo tá enrolando mesmo, tá? E provavelmente, tudo indica, pelas notícias, que o Flamengo quer trazer o Hugo Souza de volta e vender o Matheus Cunha, tá? Tudo indica, segundo as notícias. Beleza? Então, Flamengo enrolando o Corinthians e o Corinthians querendo pagar, dar como garantia a Brax. Não dá. Tá? Então é isso, nação. Resumidamente, tá? A situação do Hugo Souza, da compra entre Flamengo e Corinthians. Tá? Corinthians querendo pagar aí com... Cara, o Corinthians é uma vergonha, cara. Uma vergonha. O que esse presidente está fazendo com o Corinthians é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Tinha que fazer igual o Flamengo, cara. Ó, não vamos contratar ninguém, tá? Vamos acertar as contas, pagar as dívidas, igual o Flamengo fez. Entendeu? Não adianta que ele ficar contratando todo mundo sem condição de pagar. E aí dá calote no Mateuzinho, o Hugo Souza atrasa também. Atrasou do Hugo Souza uma desses 500 mil de multa. Mateuzinho tá atrasado. O Flamengo tem que ficar notificando. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Beleza? Vamos para a próxima. Zico humilha Tite. Matéria, coluna do Fla. Teve um jogo no final de semana agora. Nesse final de semana teve um jogo do Criança Esperança. E o técnico, pro lado do Flamengo, foi o Corinthians. E o técnico, pro lado do Flamengo, foi o Zico. E do lado do Corinthians foi o Tite. E a partida ficou em 5-1 Flamengo. Tá? Aí jogou artista, ex-jogadores, Denilson jogou, Diego, teve vários atores, tá? Foi feita pela Globo, tá? Então teve atores da Globo jogando pro lado do Flamengo, jogando pro lado do Corinthians, e no final, 5-1 Flamengo com técnico Zico. Então aí, por isso saiu essa notícia do Zico ter humilhado o Tite. Beleza? Matéria do Lance, Flamengo tem triunfo na luta para o título do Brasileiro. Para continuar sonhando, Flamengo terá que fazer o dever de casa, vencer os 2 próximos jogos em casa, que é contra o Fluminense e contra o Juventude. E aí ele lembra de 2009. Diz assim, o cenário era parecido, o Palmeiras liderava com 54 pontos e o Flamengo com 45, que é a diferença hoje do Flamengo para o Botafogo, de 9 pontos. Tá? E o Flamengo deu uma arrancada e de 9 jogos venceu 7. Bom, 7 vitórias em 9 jogos. Tá? Então, esse título aqui é surreal. Título do Lance. Triunfo do Flamengo é vencer os 2 próximos jogos e contar com a história de 2009. Eu achei que, o Flamengo ia montar um esquema tático diferente, que jogadores que estavam parados estavam voltando, sei lá, algo do tipo. Mas não. O Flamengo tem que fazer o dever de casa. O Flamengo tem que fazer dever de casa e dever de fora também. Não adianta só vencer em casa. Uma diferença de 9 pontos. Pelo amor de Deus. E contando com essa lembrança de 2009. Cenário totalmente diferente, enfim. Tá? Aí eu peguei os 5 últimos jogos do Flamengo. Flamengo e Fluminense, próximo jogo. Flamengo e Juventude. Inter e Flamengo, jogo dificílimo.
Cruzeiro e Flamengo, outra pedreira. Depois Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo em casa. Jogo difícil também, mas Flamengo em casa tem que fazer o seu papel. Flamengo é favorito nos jogos em casa. Esse jogo contra o Inter aí é pedreira, hein? Inter e Cruzeiro fora. Mas para quem quer ser campeão, tem que ganhar, tem que vencer e torcer para o Botafogo. Não tem jeito. Não adianta o Flamengo ganhar todo mundo aqui e o Botafogo ganhar todo mundo também. Não adianta. Botafogo pode empatar 2 aqui que não chega. Não chega. Botafogo pode perder 2 aqui, Flamengo não chega. Ganha tudo, Botafogo perde 2. Cara, é difícil. Não é impossível. Ainda temos chance. Tá? Não acredito que o Botafogo vai vencer todas as suas partidas. Tem jogo da Libertadores, tem jogo do Palmeiras pelo Brasileiro fora. Jogos difíceis. Tá? Por que eu falei Libertadores, Sérgio? O que tem a ver com o brasileiro? Porque os caras vão, irmão, ter que focar em alguma coisa. E nessa de focar, de jogar, por exemplo, vou jogar na Libertadores quarta-feira, então no final de semana eu vou botar um time reserva, vou botar um time misto. Nessa de botar um time misto, acaba perdendo. Entendeu? Essa dificuldade, né? Lembrando que o Botafogo tem 60 pontos em primeiro lugar e quarto está o Flamengo com 51 pontos, diferença de 9 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Então tá aí, nação. As últimas notícias do nosso Mengão, né? Um resumão para manter os senhores bem informados, sem enrolação, porque esse canal aqui é o canal do resumo, o canal do nosso Mengão. Não tem história, não tem papo torto, não faz, papo não faz curva, beleza? Ficando por aqui, inscreve no canal, deixa o like, isso aqui, Flamengo.